único foco da gente é pegar um animal e salvar a vida dele. Oi, meu nome é Ana Paula, eu tenho 40 anos, hoje eu estou presidente do Gatil Irmã Francisca, já estou atuando há 2 anos como presidente e antes disso fui vice-presidente por 2 anos, mas como voluntária eu já atuo há mais de 10 anos na Associação Gatil Irmã Francisca. Olá, meu nome é Luana, sou voluntária do Gatil Irmã Francisca. Atualmente eu atuo tanto na comunicação, com as postagens no Instagram, mediando adoção. Eu faço as postagens, tiro as fotos e também ajudo nas feiras. Meu nome é Lucas Alexandre, sou médico veterinário e fui voluntário do abrigo durante quase 2 anos. Eu atuava tanto na limpeza do ambiente quanto nos primeiros cuidados com os animais, então medicação, curativo, pegar e levar para a feirinha, pós-cirúrgico de castração e também participava auxiliando nas cirurgias de castração. Em 2017 eu decidi que eu queria adotar um gato. Eu estava numa época bem estressante da faculdade e tudo mais, e eu me sentia sozinha aqui. E aí eu fui atrás de instituições de adoção em Salvador, mas eu conheci o gatinho através das redes sociais, conheci através do Instagram. E aí na época eu fui numa feirinha, outra, mas realmente foi em 2019 que eu me tornei voluntária e que eu comecei a acompanhar o gatilho, que eu comecei a ser mais ativa, participativa nesse processo. Me surgiu tempo, para começar um novo projeto. Acabei me identificando com a do Gatil Irmã Francisca, fiz entrevista para adoção e me tornei oficialmente a voluntária da comunicação inicialmente. O que me levou a ser voluntária é que eu amo gatos desde sempre e um pouco antes, em 2019, eu adotei o meu primeiro gatinho, Anubis. E desde então eu queria participar mais. Hoje em dia eu não sou voluntário ativo do Gatil por conta da minha questão profissional. Não consigo ter um tempo 100% para dedicar ao Gatil como eu tinha anteriormente. Surgiu há mais de 20 anos com uma senhora que ela, ainda no local que é hoje, ela começou a cuidar de animais ali de uma forma bem precária. Ela recolhia animais de rua, colocava em barracões de madeira para tratar no mesmo local que hoje a gente mantém a sede. Basicamente, a função do Gatil é acolher os animais que normalmente chegam pra gente em uma condição muito precária, em uma condição de saúde muito ruim, tratar esses animais e tentar encaminhar para adoção. A gente faz a castração, vacina, vermifuga e aí encaminha para adoção. Importante ressaltar que não tem ajuda governamental. Ele exerce um trabalho de saúde pública. Esses animais errantes acabam sendo resgatados, cuidados. Então, assim, lembrando que os animais podem passar doenças para o ser humano, que a gente tem as zoonoses. Então, o Gatil tem essa função de evitar o sofrimento, desses animais que eles conseguem dar o suporte. Mas eu creio que o principal é salvar vidas. Na maioria das vezes, o Gatil ele funciona como uma casa de passagem, como um lar temporário para os animais. Hoje a gente não faz mais resgate, mas a gente já fez. Hoje a gente não faz por conta da superlotação. Sobre os abandonos, a maioria dos abandonos é feito na nossa porta mesmo, lá do abrigo. A gente não divulga mais o endereço, por conta justamente desses abandonos, porque a gente está com uma superlotação. Não vai conseguir dar conta de suprir as necessidades básicas de castração, alimentação de mais gatos. Mas como no passado as pessoas sabiam onde ficava localizada, no próprio bairro, às vezes, um ou outro comenta e aí quem quer abandonar acha a porta do abrigo e acaba largando na nossa porta e em situações deploráveis, dentro de caixa, muitas vezes sem um espaço para o gato respirar, já jogaram através do nosso muro também.
Então é uma situação bem complicada e que acaba dificultando muito a nossa sustentabilidade, a manutenção do nosso abrigo. Os abandonos ainda infelizmente acontecem até hoje, tá? Por que isso acontece? A falta de políticas públicas diretas, principalmente voltado para pessoas de baixa renda e animais de rua, influenciam diretamente na educação da população. Então o pessoal subentende hoje que o gato é um animal que pode ter acesso à rua sem um controle, ou seja, não vai passear na coleira, tá? Subentende também que o animal ele é descartável, então a partir do momento que não me serve mais, que não está mais tendo aquela ação que eu queria, seja um presente para meu filho que era pequenininho e aí cresceu, não quero mais, ou de algum gasto médico que precise ter, ou um animal que acabou de parir, eu não vou ter como cuidar desses filhotes. Então essa galera acaba abandonando esses animais. Muitas vezes são na ONG, esses abandonos geram alguns problemas bem graves, tá? Desde superlotação, todas as ONGs e abrigos hoje estão superlotadas. Então o resgate que eles acabam fazendo é além do que poderia ser feito. É essa sensação de que a gente está enxugando gelo, né? Porque não adianta o que a gente faça, não adianta o quanto a gente consiga adoção, o quanto a gente consiga doação, tem sempre mais abandono, tem sempre mais despesa e ao mesmo tempo tem situações que fogem do nosso controle. As pessoas que deveriam entender que devolver não é uma opção para o animal que foi para um lar, que teve um lar e que ele ficou ou sozinho ou com um ou dois animais e que ele tinha um humano exclusivo para ele. Para ele voltar para um ambiente onde cada sala tem 50, 60 animais, para disputar a atenção com um, dois voluntários que vão no abrigo, porque a pessoa que está na limpeza, ela até dá um carinho, mas o objetivo dela é fazer a limpeza. Então, quando vai um voluntário, quando você senta no abrigo, os animais vêm para cima de você, querem sentar no colo, querem carinho, sobem em você, quer que você pegue, porque são animais muito carentes. Então, você devolver um animal depois de adotado é muito cruel, muito. Como nós somos uma ONG, a gente não tem nenhum apoio financeiro, né? Então toda a nossa gestão é baseada nas doações, por isso a gente tem o nosso Pix Day, que é um dia, né, para incentivar as doações. Enfim, essa questão financeira é uma questão que pesa muito também, porque a gente não tem ajuda governamental, a gente não tem ajuda de nenhuma entidade grande, então a gente depende muito das doações. E a grande maioria das doações a gente consegue através das redes sociais. Então, hoje, o que mantém o gatil funcionando são os doadores, são as pessoas que seguem a gente nas redes sociais. A gente faz bazar para tentar suprir, a gente faz rifa, a gente faz, todas as feiras que a gente tem possibilidade de participar, a gente participa. Mas todo mês a gente tem uma dificuldade muito grande de cobrir as despesas, porque só de ração a gente consome 300 quilos por mês, são 10 quilos por dia. Então, existe ração, granulado, que é a areia que a gente utiliza, material de limpeza, funcionário. Quando algum animal adoece, a gente não tem um local público para levar. A gente consegue parceiros, mas a gente não tem um local gratuito para levar. Então, tudo isso demanda um valor financeiro e que é muito difícil. Cada vez mais a gente recebe pedidos de ajuda, mas a ajuda efetivamente a gente tem recebido cada vez menos. E a gente tem sim muita dificuldade para manter. A importância do gatil hoje, a começar, hoje nós temos 234 animais tutelados. Normalmente por mês nós castramos em média 40, 50 animais. Sejam os que chegam pra gente, seja animais que estão em colônias e que a gente faz o monitoramento, faz a captura, castra e devolve para o ambiente. Então hoje a gente consegue fazer um trabalho muito grande que se a gente não estivesse atuando nessa causa hoje, com certeza nas ruas de Salvador existiriam milhares de centenas de animais a mais do que tem. Então é uma coisa muito genuína, muito do querer, muito de entender que o que a gente faz é pelo animal, a busca da gente, o consenso da gente é pelo animal e que cada mão faz diferença. Fora que trabalhar com animais diretamente, auxiliar, é gratificante, principalmente quando a gente tem todo o trabalho completo, que é o resgate, assistência médica, a gente pode ir desde vacinação, consulta, castração, mas o principal é a adoção responsável. Recentemente, a gente recebeu um pedido de ajuda de um grupo de protetores e a ideia inicial era que a gente fosse lá com outros protetores para cada um acolher, 2, 3, o que pudesse. Ninguém foi e na hora que eu cheguei lá a gente encontrou 34 animais dentro de gaiolas minúsculas
esses animais estavam em uma condição de saúde precária, com fome, com sede, animais mortos no local. Então, quando eu cheguei lá, a ideia inicial era que eu conseguisse ajudar com 1 ou 2. Eu sei que a gente não tinha condição para fazer esse acolhimento, mas quando eu vi a situação que eles estavam, eu não tive condição de voltar e fazer de conta que eu não tinha visto. A gente acabou acolhendo esses animais, foram 34 animais resgatados em condições precárias. Um morreu antes da gente chegar, logo quando a gente chegou encontrou já o animal, na verdade, já morrendo. 2 morreram antes. Depois que a gente resgatou, morreu um outro. E o restante a gente conseguiu, está conseguindo ainda, né? Manter com a saúde estabilizando. Alguns já foram adotados, mas essa situação me marcou muito. Os meus adotados do gatil são Martin e Greta. Greta, 2022, Greta veio pra gente já crescidinha, mais ou menos. Ela tinha uns 7, 8 meses quando ela veio pra o gatil abandonada, no início do ano. E assim, ela sempre foi muito carinhosa. O nome dela no gatil era Docinho. Ela sempre foi muito carinhosa, muito dada. E eu fui acompanhando ela ficou na Pets em exposição para adoção umas 3 vezes, tipo 3 ciclos de 30 dias. Ela ia para todas as feiras de adoção, e nas feiras de adoção todo mundo se apaixonava por ela, mas quem queria levar ela para casa. E aí finalmente Greta foi adotada e foi devolvida. Aí, de novo Greta foi adotada e foi devolvida, por motivos ridículos. E aí na segunda devolução de Greta, foi uma quinta-feira de noite, essa adotante mandou uma mensagem para um gatinho sextando, falando que ia devolver Greta porque basicamente ela era muito carinhosa e ela se jogava em cima, né, no chão, na frente das pessoas, e que ela tinha medo que a mãe dela tropeçasse em Greta e caísse no chão. E aí, nessa quinta-feira, quando eu li a mensagem, eu cheguei para meu noivo e falei assim, esqueça, Greta agora é nossa. Aí no outro dia a gente foi lá na casa dessa segunda adotante, pegou ela. Aí eu falei, não, eu vou trazer ela pra ficar aqui só até ela conseguir uma adoção. E dentro de 24 horas ela já tava espalhada pela casa. E Martin foi amor à primeira vista, um negócio surreal a relação deles dois. E é isso. Eu digo sempre que a gente vive uma linha muito tênue entre o pior lado do ser humano e o melhor lado do ser humano. Você atuar na causa animal, você vive as delícias e as agruras dessa causa. O que faz valer a pena é você pegar um animal debilitado, sofrido, e depois ver esse animal recuperado, ganhar uma família, esse animal ser feliz. É você olhar e dizer, eu salvei esse animal, eu salvei essa vida. Eu fico no jornalismo, que eu posso ter várias vertentes. Você viu quando ela tá indo? Olha pra aqui? É. Só um minutinho, né? Deixa eu só ajustar. Comecei a acompanhar o gatil, comecei a ser mais ativa, participativa nesse processo. E como que funciona o seu trabalho? Qual que é a sua rotina como voluntária do gatil? O que exatamente você faz lá? Aí chegou.